queria convidar você a se colocar de pé, a orar comigo, antes de nós irmos para a palavra do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Eu queria que você dessa vez repetisse comigo, tá bom? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, fala comigo nessa noite. Abre o meu coração, o meu entendimento para a sua palavra. Eu quero recebê-la e que venha dar muitos frutos. Eu quero ser terra fértil em relação a esta palavra. Quero ouvi-la e praticá-la. Te agradeço pelo seu amor para comigo. Obrigado por tudo que o Senhor já fez e vai fazer na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você, responder aí em silêncio. O quanto é importante para você o amor de Deus? Vou te dar alguns segundos para você pensar. O quanto é importante para você o amor de Deus? Uma outra pergunta. O quanto é importante para você a graça de Jesus? Eu repito, o quanto é importante para você a graça de Jesus? Pense, medite um pouco. Agora, por favor, pode projetar 2 Coríntios 13, 14. A bênção apostólica, né? Vamos ler juntos? No 3, hein? 1, 2, 3. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Aqui fala-se do amor de Deus, da graça do Senhor Jesus e da comunhão do Espírito Santo. É inegável uma preocupação da igreja com o amor de Deus, em relação a conhecer esse amor, em relação a receber e difundir esse amor, falar desse amor, que esse amor foi manifesto, onde Deus Pai sacrificou o seu único filho Jesus, para morrer na cruz por mim e por você, pela humanidade. Esse amor de Deus, nós como igreja, temos essa atenção, e queremos divulgar esse amor de Deus para com todos. E a graça de Jesus? A graça de Jesus está no seu sacrifício. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em Filipenses diz, em capítulo 2, que Jesus foi obediente até a morte de cruz. Ele morreu na cruz para nos salvar. E a graça é um presente merecido. Nós não merecíamos e não merecemos. Não merecemos. É um presente de Deus. A salvação é de graça. É por meio da fé, e a fé em Jesus Cristo. Efésios 2,8 fala isso. Então, é uma outra importância que a igreja dá. Falamos da graça do Senhor Jesus. Alguns até se equivocam e exageram, e criou-se até uma doutrina errada da supergraça, da hipergraça, mas falamos sim e damos importância sim à graça do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, finalizando aqui a sua saudação,
No final da carta de 2 Coríntios, ele diz que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vocês. Agora, nem sempre enfatizamos a comunhão com o Espírito Santo. Nos esquecemos, ou às vezes não damos importância àquilo que o apóstolo Paulo deu. Aquilo que ele deixou claro: olha, eu desejo a vocês o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo. Então, nessa noite, Deus me deu algo para despertar a igreja nesse sentido, em relação a nós como família. Nós somos a família de Deus, e como família, nós precisamos estar atentos a isso daí. Duas coisas que eu quero que você esteja atento de agora em diante, e que você repita comigo, tá bom? Eu vou falar e depois você vai repetir, e você vai ficar atento, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Primeira coisa que você tem que estar atento, e a palavra também falou comigo. Primeira coisa é: eu preciso dar importância à comunhão com o Espírito Santo. Eu e você, nós precisamos dar muita importância ao amor de Deus, à graça do Senhor Jesus e à comunhão do Espírito Santo. Nós precisamos. Eu preciso. Outra coisa que eu quero enfatizar, que eu e você precisamos dar muita importância. Eu e você, nós precisamos glorificar a Jesus como membro da família de Deus. Eu e você precisamos glorificar a Jesus como membro da família de Deus. E eu pergunto para mim: eu estou glorificando Jesus? A minha vida está glorificando Jesus? A sua vida está glorificando Jesus? Ou tem alguma área que não? Porque se tem alguma área que não, é hora de mudar isso. Porque a nossa vida toda é para a glória de Jesus. Eu quero convidar você a me acompanhar agora em Efésios capítulo 5. Versículo 1. Eu pedi para eles colocarem na Nova Versão Internacional, tá bom? Capítulo 5, versículos 1 e 2. Antes de ler Efésios, eu queria falar para você rapidamente, Efésios, né? Bom, Paulo, em uma de suas viagens missionárias, foi parar em Éfeso. E Éfeso era uma cidade muito importante na época, da Ásia Menor, e era uma cidade portuária, era uma cidade economicamente e comercialmente muito forte. E Éfeso tinha algo ali que naquela época fazia diferença de vários lugares. Tinha um templo de adoração à deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo naquela época, no mundo antigo. Imagina nessa cidade ter um templo a uma deusa Diana, na mitologia romana, na mitologia grega Ártemis, e havia ali um templo para essa deusa, lá em Éfeso. Você imagina Paulo chegando lá, e ele com ousadia, com poder do Espírito Santo, capacitado por Deus, e para glorificar o Senhor, ali ele prega e ensina a palavra de Deus, e aquele local e aquelas pessoas são transformadas. A idolatria cai por terra, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo, ele ensina no capítulo 2 de Efésios, que a salvação é pela graça,
por meio da fé que é em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele ensina sobre salvação no capítulo 2, e os olhos de muitos ali se abrem, e a idolatria cai por terra. Então, hoje, eu quero comentar com vocês no capítulo 5 agora. Quem trouxe água para mim? Eu nem vi. Obrigado. Deus abençoe. Vamos lá? Agora nós vamos ler um pouco, alguns versículos aqui. Efésios, capítulo 5, versículo 1 e seguintes. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aqui, Paulo está dizendo para nós, que nós devemos imitar Deus, como filhos amados. Ele nos amou primeiro, e nós devemos amar o próximo, devemos andar em amor. Isso é um aroma agradável a Deus. No versículo 3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Paulo aqui está exortando que não deve haver dentro da família de Deus, dentro do povo ali em Éfeso, que não deveria ter imoralidade sexual, impureza, palavras torpes, e sim ações de graças. Versículo 5 diz: porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Em outra versão, na versão tradicional, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, diz o seguinte: diz assim: porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Então aí fala da idolatria pelo dinheiro, daquele que pratica imoralidades sexuais, não tem herança no reino de Deus. Seguindo, no versículo 6, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Irmãos, como membros da família de Deus, nós precisamos viver debaixo da obediência da vontade de Deus, de sua palavra. Exige santificação. Estar com Deus exige santificação, ainda que seja um processo, nós vamos nos santificando cada vez mais, mas exige ser santo, como o Senhor é santo. Nós precisamos ser separados do pecado, separados para Deus. No versículo 8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são filhos, são luz do Senhor. Vivam como os filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas na luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Não dá nem para falar o que os filhos das trevas falam, Paulo está falando, é uma vergonha. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna-se visíveis todas as coisas.
Aqui diz filhos da luz, e no capítulo 4, fala aqui de atitudes de trevas. Você não precisa projetar, mas eu vou ler aqui algumas atitudes de trevas que Paulo estava falando. Diz assim, ó, assim eu lhes digo, e no Senhor, insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ele vem e fala assim: cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quem é o pai da mentira? Então, o Filho de Deus não mente. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Pode se irar? Pode. Irai-vos, mas não pequeis. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Tem gente que briga com o cônjuge. Antes de qualquer coisa, peça perdão, se conserte naquela mesma noite, o quanto antes. Apazigue, fique em paz. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Devemos ajudar ao próximo. E tantos outros. E aí tem o versículo 30 que diz assim: não entristeçam o Espírito Santo. Quer dizer, o pecado entristece o Espírito Santo. Andar nas trevas entristece o Espírito Santo. Desobedecer o Senhor entristece o Espírito Santo. Então, eu quero voltar aqui no versículo 14. Projeta para mim, por favor, Efésios 5:14. Vamos continuar meditando aqui nas Escrituras sagradas, bendita e gloriosa palavra do Senhor. Por isso é que me foi dito, Paulo dizendo: desperta, ei, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Você pode ler junto comigo? Eu queria te convidar a ficar de pé agora e ler comigo em voz alta isso. A partir do desperta, vamos lá? 1, 2, 3, com força. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Pode se assentar. Tem pessoas que estão dormindo, a palavra diz, que não estão em santidade, não estão em comunhão com o Espírito Santo, não estão em obediência à palavra, estão dormindo espiritualmente. Então, precisa despertar, porque nós somos filhos da luz e não das trevas. Tem pessoas que acham que podem praticar o pecado e depois pedir perdão. É claro que se arrepender, Deus vai perdoar, mas terá consequências. Todo pecado tem consequência. Então, como membros da família de Deus, eu e você, nós precisamos acordar para andar em unidade no amor, na santidade e na obediência. Repito, nós como filhos de Deus, participantes de sua família, da família de Deus, precisamos andar em unidade no amor, na santidade e na obediência. Isso é honrar a Deus, isso é glorificar a Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Versículo 15 diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Insensatos? Não, como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O que é insensato? É uma pessoa
que está sem senso, sem noção. Tem uma outra tradução que fala: não seja nécio, louco. É uma loucura. Devemos fazer loucuras para Deus, mas é uma loucura não obedecer a palavra de Deus, não andar conforme as Escrituras. Porque aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. É uma insensatez, falta de senso. Sejamos sábios e aproveitemos o nosso tempo. Precisamos remir o tempo, precisamos aproveitar o tempo com as coisas de Deus, na oração, na leitura. Precisamos nos dedicar à obra de Deus. Como o pastor disse, cuidado com as distrações, porque o tempo é precioso. Não podemos desprezá-lo. No versículo 17, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Diga para mim, pergunte assim: qual é a vontade do Senhor? Mais forte: qual é a vontade do Senhor? Aqui está dizendo: ei, procure saber qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Aqui na sequência está dizendo o seguinte: não se embriaguem com vinho, nem que leva à libertinagem, mas deixem-se a encher pelo Espírito. Vou ler de novo: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Em outra tradução, na João Ferreira de Almeida, aí, revista atualizada, diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou contenda, mas seja cheio ou encha-se do Espírito Santo. Nesse contexto, é a vontade. Seja cheio do Espírito Santo. Aqui, nós precisamos destacar algumas coisas. Primeiro, é indiscutível que a embriaguez causa diversos problemas em qualquer lugar, em qualquer cultura, pois ela traz a perda de controle, ela traz vergonha, destruição e até morte. Quantos que morrem aí no trânsito? Isso é indiscutível. Em qualquer país, em qualquer cultura, em qualquer lugar, a embriaguez causa danos. Agora, aqui está fazendo um paralelo, uma comparação entre a embriaguez que leva à dissolução, à libertinagem. O que é isso? Fazer coisas absurdas, cometer coisas graves que entristecem a Deus, né? Cometer libertinagem, dissolução, é isso. Desobedecer a Deus. Então, nessa comparação, o que acontece? Ao se comparar a embriaguez que leva à dissolução, à libertinagem, a falta de controle, e ao encher-se com o Espírito Santo, que leva a ter controle. E diferente da outra parte, andar no fruto do Espírito: amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então, é isso. Nós devemos andar segundo as nossas vontades, nossos prazeres. Com a libertinagem eu quero fazer a minha vontade, eu quero prazer, eu quero fazer o que eu sinto, o que eu desejo. Não importo com Deus, com a palavra de Deus, não me importo. Eu sou livre. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Todos são livres, mas tem consequência. Mas nessa orientação diz: não vos embriagueis com vinho de a contenda, mas seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio. E o que é encher-se do Espírito Santo? O que é encher-se do Espírito Santo? Mais Espírito Santo. Sim, é mais poder. Ele pode vir com mais poder, mais presença, mais unção.
Mas encher-se do Espírito Santo é você se esvaziar de você. Se esvaziar de você para que Ele possa te encher. O Espírito Santo, Ele habita dentro de você que aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Você sabia disso? Que o Espírito Santo habita aí? Se você aceitou verdadeiramente a Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em você, você é templo do Espírito Santo. Então, Ele já está em você. Como que vai te encher? Ele já está em você. Ele pode se manifestar e você sentir a presença dEle, Ele pode falar com você, mas Ele já está em você. E encher-se dEle é se esvaziar do seu eu, da sua vontade e fazer a vontade dEle. É você se render à palavra de Deus, à vontade do Espírito Santo, a andar em santidade. E isso, se encher ali, é encher continuamente. Você tem que estar sempre cheio, sempre se enchendo, se enchendo, se enchendo e se enchendo. Ou seja, se esvaziando do seu eu, matando a sua carne e buscando mais a Deus. Em que sentido? Na obediência, na santidade, na busca pelo Espírito Santo. Isso é encher-se com o Espírito Santo e ter o controle dele e andar conforme o fruto do Espírito Santo, cheio de amor, paz, benignidade, mansidão. Então, por que muitos estão na igreja, aceitaram a Cristo, mas não andam segundo o fruto do Espírito Santo? Porque não estão cheios. Para se encher, tem que tirar o meu eu, tirar o meu ego, tirar a minha vontade, e eu vou me encher do Senhor, da sua palavra, da sua santidade. Eu vou me enchendo, eu tenho que me afastar, para que Ele se aproxime. Eu falo, espiritualmente falando, eu tenho que me esvaziar, para que eu seja cheio dEle. Se eu não deixar a minha carnalidade de lado, nunca a espiritualidade vai falar mais alto, porque a carne e o espírito se opõem um contra o outro, como diz em Gálatas. Então, o versículo 18, que diz, enchei-vos, ou encham-se do Espírito Santo, é uma ordem. Então, se você não for cheio, você está pecando. Se você não se esvaziar de você, do seu eu, da sua vontade, e buscar obedecer a Ele, ouvir a voz dEle, andar conforme a palavra, você está desobedecendo essa ordem. Se você não procurar se encher, caminhar com Deus, se santificando, orando, buscando Ele, fazer a vontade do Espírito Santo, você não está se enchendo, e é pecado. Precisamos estar então nos enchendo, nos rendendo, nos entregando ao Espírito Santo, fazendo a vontade dEle. Para quê? Para um propósito. Tem um propósito. As Escrituras nos ensinam que tem um propósito. João 16, 13 e 14. João 16, 13 e 14. Nós já sabemos que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aqui no versículo 13 ele diz: mas quando o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, vier, ele os guiará em toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Repito, Ele me glorificará. O Espírito Santo, Ele glorificará quem? Jesus. Qual é o propósito do Espírito Santo? Glorificar Jesus. Agora eu volto lá no início, e é que eu fiz uma pergunta, e eu também fiz para mim: a minha vida está glorificando a Jesus?
tem alguma área que eu não estou glorificando Jesus? Por que não? Se o Espírito Santo, ele tem um propósito, glorificar a Jesus e me ajudar a glorificar a Jesus, por falta de comunhão com o Espírito Santo. Por que que tem muitos que estão distraídos? Por falta de comunhão com o Espírito Santo. Porque muitos estão andando segundo os seus prazeres e vontades, por falta de comunhão com o Espírito Santo. Conhecem o amor de Deus, porque biblicamente fala que o Deus Pai amou o mundo de tal maneira, sabem decor esse versículo, mas não têm comunhão com o Espírito Santo. Sabem também sobre a graça, muitos estudaram teologia, não há problema nisso, eu também estudei, porém, falam e sabem, a graça é um favor imerecido, a graça do Senhor Jesus, é graça do Senhor Jesus, ok, amor e graça, mas e aí o terceiro, que diz lá, Paulo fala, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós ouvimos o Espírito Santo, nós sabemos o que Ele está falando, o que Ele está nos pedindo, e obedecemos a sua voz, somos sensíveis ao pecado, porque o Espírito Santo nos torna sensível ao pecado. O Espírito Santo, Ele glorifica Jesus, coloca em nós uma sede e fome por mais de Deus, por ler a palavra e meditar nela e querer conhecê-la. O Espírito Santo nos move a querer vir orar na madrugada. O Espírito Santo nos incomoda quando estamos lá, perdendo muito tempo, passando o dedinho no celular. O Espírito Santo, ei, quero falar com você, ei, vai ler a Bíblia, quero falar com você, ei, vai orar, ei, vai interceder pela liderança, pela sua igreja, pela sua família. A intimidade do Espírito Santo. Ei, vai escutar louvores, pare de escutar essas músicas, não perca tempo, escute louvores e adore a Deus. Não perca tempo, faça tudo para a glória de Deus. O Espírito Santo tem um propósito, como nós vimos aqui. Jesus disse, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade, e diz, Ele me glorificará. Qual é o papel do Espírito Santo? Tem muitos, dentre eles, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, porém, diz, Ele me glorificará. O Espírito Santo glorifica Jesus, e quem tem comunhão com o Espírito Santo, glorifica Jesus. Então, por outro lado, a falta de comunhão com Ele, não glorifica Jesus. É por isso que muitos vivem uma vida no raso, ou vivem uma vida em pecado, não consegue ficar em santidade, o casal de namorado, porque não estão cheios do Espírito Santo, não estão se esvaziando, não estão deixando a sua vontade, mortificando a carne, não estão se enchendo do Espírito Santo, que é mergulhar na palavra, obedecer a voz dEle, buscá-lo, ter intimidade com Ele, porque quem ouve a voz do Espírito Santo não peca. Em que sentido? Não vive na prática do pecado, não vive pecando, não dá, porque o Espírito é santo, e Ele nos impulsiona para ter uma vida santa. Então, eu volto a dizer, o Espírito Santo glorifica Jesus, e Ele quer ajudar a mim e a você a glorificar a Jesus. Romanos 8, 14. Continuando. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
O Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo tem comunhão com Ele. Quem tem comunhão com Ele glorifica Jesus. E nós precisamos glorificar Jesus. Como família, a igreja, como família, precisamos glorificar Jesus. Andando no amor, perdoando uns aos outros. Quem nos ajuda nisso? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Andar em amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Quem está cheio do Espírito Santo é dominado por Ele. Pode até se irar, mas ele se controla, porque o Espírito Santo dá o controle. Quem está cheio do Espírito Santo, ele quer obedecer a Deus, honrar o Senhor. Então, voltando, qual é o propósito dos filhos de Deus? Que é o mesmo do Espírito Santo: glorificar Jesus. Eu e você devemos glorificar Jesus, e o Espírito Santo nos ajuda a glorificar Jesus. E porque as pessoas não glorificam, não tem comunhão com Jesus, com o Espírito Santo, como que vai glorificar? Se é Ele quem glorifica Jesus, e quem nos ajuda a glorificar Jesus. Então entende, porque muitos estão mornos, e o morno, a palavra diz, eu vou te vomitar, porque não é frio nem quente, eu vou te vomitar. Eu falei, meu Deus, Pai, eu quero aquecer, me aquece, eu quero ferver, Senhor, eu quero me encher do Teu Espírito. Enchei-vos do Espírito é permanecer se enchendo, permanecer buscando. Não é só buscar quando vem um pregador de fora aqui, não é só buscar nos cultos, mas é todos os dias, é com frequência na sua casa e na igreja, e na sua casa. Escutei um glória a Deus? Escutei mais uns. Glória a Deus. Foi para mim também. Romanos 11:36, eu queria que você repetisse comigo. Pode projetar, por favor. Romanos 11:36. Vamos lá? No 3, em 1, 2, 3. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. É isso que diz a palavra. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A sua vida tem que glorificar Ele, em tudo, em todas as coisas você tem que glorificar Ele. Vamos ler junto também, 1 Coríntios 10:31, por favor. Assim, vamos lá, 1, 2, 3, assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer coma, quer beba, faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Mas não é glorificar Jesus? Sim. Jesus veio e falou, eu estou aqui para glorificar o meu Pai. E quando o Espírito Santo vem, eu quero glorificar Jesus. Quando nós glorificamos Jesus, nós estamos glorificando também o Pai, a Deus. Então, queridos, aleluia. Eu quero, finalizando já, dizer algo para você. Quem tem comunhão com o Espírito Santo, não vive no pecado, é guiado por Ele e glorifica Jesus. Para isso é preciso ter comunhão com o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, constantemente se entregando a Ele, renunciando à vontade própria e
buscar a vontade dEle, tendo fome e sede por intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos ajudar a glorificar a Jesus. Como membros da família de Deus, para andar conforme o fruto do Espírito, em amor, em perdão, precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Ei, você quer ver essa igreja encher? É só a gente se encher do Espírito Santo. Você quer ver vir jovens e adolescentes e mais adolescentes? É só os jovens e os adolescentes se encher do Espírito Santo. Você quer ver homens e mulheres virem para este lugar? É só nós nos enchermos com o Espírito Santo, porque eles serão atraídos para este lugar. As pessoas vão ver em você a glória de Deus, filhos da luz, cheios do Espírito Santo, que farão a diferença. O Espírito Santo quer nos ajudar a glorificar Jesus, como já disse, próprio Jesus disse, Ele me glorificará. O Espírito Santo quer glorificar Jesus através da sua vida. Então Ele vai nos ajudar a glorificar Jesus como membros da família de Deus, para andar em unidade, no amor, na santidade, na obediência. Isso é honrar a Deus, glorificando o Senhor com nossas vidas. Nascemos para honrar o Senhor, nascemos para glorificar o Senhor. O Espírito Santo quer nos ajudar, e você precisa buscar conhecê-lo mais, precisa se relacionar mais com Ele. Relacionamento com o Espírito Santo exige um preço. Ele é uma pessoa, e se relacionar com uma pessoa exige um preço, exige tempo, investimento de tempo, exige estar na intimidade com Ele, exige obedecer a voz dEle. Seja fiel no pouco, e no muito Ele vai te colocar. Quando você começa a buscar Ele começa a falar com você, você ouve de vez em quando, tem certa dificuldade, continua buscando, e a intimidade vai aumentando. Quanto mais você estiver no seu quarto, ali buscando a Ele, mais intimidade você vai ter. Leia a Bíblia, é uma forma de Deus falar com você, é a boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, precisamos ler, meditar nessa palavra. E ali o Espírito Santo fala com você quando você está lendo a Bíblia. Ela é doce como mel, mas é também uma espada de dois gumes. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Quero pedir para o louvor, por favor, vir. Coloca para mim novamente, 2 Coríntios 13, 14. Voltando aqui, um resumo bem rápido enquanto eles preparam. Primeiro, é importante para você o amor de Deus, sim ou não? Sim. É importante para você a graça do Senhor Jesus, sim ou não? Sim. E agora, é importante para você a comunhão com o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Tanto quanto o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Espírito Santo vai glorificar Jesus através da sua vida, Ele vai te ajudar nisso. O Espírito Santo vai te santificar. Nós só precisamos depender dEle, buscar Ele. O Espírito Santo dá um entendimento da palavra. O Espírito Santo é uma pessoa, tanto que nós podemos entristecê-lo. Quando nós entristecemos Ele? Quando nós o ignoramos, quando nós o desobedecemos. Treine a ouvir a voz do Espírito Santo, se santifique, busque. Precisa ser perfeito para ouvir o Espírito Santo? Não. Precisa desejar conhecê-lo. Perfeito aqui ninguém é. Nós estamos nos aperfeiçoando. O Espírito Santo é para nos ajudar em nossas fraquezas.
O Espírito Santo é para nos ajudar na santificação, é um processo. É um processo. Mas se você e eu precisamos nos despertar para isso, primeiro, eu preciso me posicionar como filho da luz, filhos da obediência e não da desobediência. Eu preciso me posicionar. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas seja cheio do Espírito Santo. Nessa comparação eu repito, não podemos ficar sob a influência do álcool, onde a gente perde o controle na embriaguez e fazemos besteira. Vamos nos entregar ao Espírito Santo, nos render ao Espírito Santo, isso é se encher cada dia, vamos buscá-lo, oração, jejum, palavra, obediência, santidade, vamos nos encher dele, isso é todos os dias, e aí vamos ter o controle, o fruto do Espírito, vamos andar em amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Por que não andamos no fruto do Espírito? Falta de comunhão com o Espírito Santo, falta de intimidade com o Espírito Santo, falta de andar com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, ei, glória. Agora, essa intimidade é você que tem que conquistá-la. Ele quer que você se relacione com Ele, Ele quer te capacitar a andar em amor, em perdão. Quando você ouve o Espírito Santo, você entende o profético que Deus tem para a sua vida, você entende o profético que Deus tem para Ebenezer, e você caminha com a liderança, ei glória, você entende essa missão que é de Deus, somos chamados para amar, servir e adorar, não é apenas uma frase, não é apenas um jargão evangélico, é algo que entra dentro do nosso espírito e nos consome. Eu sou chamado para amar, servir e adorar, aleluia. O Espírito Santo, Ele faz queimar dentro de nós aquela chama, dizendo, glorifica Jesus, e a minha vontade é de morrer cada dia mais para Ele, por Ele são todas as coisas, é dele, por Ele, para Jesus são todas as coisas, e aí a gente morre para o nosso eu, morre para a nossa vontade, morre para o sexo, para a mentira, para a fornicação, morre, e nós queremos mais de Deus, nós queremos nos encher dEle, e Ele nos atrai, e a gente o atrai com a nossa santidade, e nós o desejamos como amado da minha alma. Não vivemos mais sem Ele, não somos nada sem Ele, dependemos dEle, e precisamos dEle para obedecê-lo, não é mérito nosso, não é, mas é uma parceria, eu tenho que fazer a minha parte, e o Senhor fará a dele. Já fomos justificados por Cristo, Ele nos deu o seu Espírito, e esse Espírito quer nos ajudar nesse processo de santificação e glorificar a Jesus. Jesus disse, eu vou aos céus, se eu não for, o outro Consolador não virá, mas quando Ele vier, Ele vai guiar você em toda a verdade. Quem é filho de Deus anda na verdade e fala a verdade, não anda na mentira e não mente. É preciso dar o respeito, a honra ao Espírito Santo, porque através dele, Jesus será glorificado. Deus, se você perguntar aí quem tem Deus aí fora, todo mundo fala que tem Deus, mas como que se conhece Deus? Como que Deus se fez conhecido? Pelo Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Através de Jesus conhecemos o Pai, através de Jesus conhecemos o amor do Pai, e aí sabemos o que é esse amor, e conhecemos a graça de Jesus, a graça, esse favor imerecido. Mas aí Jesus vai e envia o Consolador, e Ele diz, eis, estarei convosco todos os dias até a consolação dos séculos.
O Espírito Santo está aqui para ajudar a igreja, para ajudar a mim e a você a glorificar a Jesus, a fazer a vontade de Jesus, a obedecer a palavra, a ser santo como Ele é santo. Nós não conseguimos por nossa força, nós não conseguimos pelo nosso esforço, não dá, é impossível. Nós não podemos isso, mas com a ajuda dEle, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso mestre, e Ele quer glorificar a Jesus, através da minha vida e da sua. Ele quer colocar uma fome e sede no seu coração, pela presença dEle. Ouvir a voz dEle é a coisa mais gloriosa que tem. Sentir a presença dEle é um pedaço do céu no quarto. A presença dEle é incomparável, a voz dEle é indescritível. Não tem um que não se rende à presença do Espírito Santo. Não tem um que não se prostra e chora quando Ele toca quando Ele nos toca em choro. O Espírito Santo é real, o Espírito Santo é uma pessoa, e Ele não pode ser ignorado. Ele deve ser amado, amado, amado. Por quê? Porque quando nós o amamos, nós nos relacionamos com Ele, e você vai entender mais profundamente o amor do Pai e a graça de Jesus. Quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, maior a revelação do amor de Deus Pai, e maior a revelação da graça de Jesus. Aleluia! Ele é real, Ele é real, Ele é real, Ele é real, Ele é real. Aleluia, e Ele te ama. Escute, Ele te trouxe aqui, porque Ele te ama, o Senhor te ama, e você vai andar em amor com Ele. Só tem um jeito de amar a Deus acima de todas as coisas, só tem um jeito de amar a Deus com toda força, alma, coração e entendimento, com o Espírito Santo. Não tem como, é com a ajuda dEle. Ele fala em nosso espírito, Ele guia nossos passos, Ele te deseja. O Espírito Santo quer ter comunhão com você. O Espírito Santo, Ele te ama. É o Espírito de Deus, é o Espírito de Jesus, e Ele te deseja. Igreja, a revelação para a igreja, a revelação para a igreja é o Espírito Santo. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. O Filho se fez carne. Jesus fala: quem olha para mim, vê o Pai em mim. Jesus é a revelação do Filho para o mundo. Mas o Espírito Santo é a revelação de Deus, de Jesus para a igreja. É através do Espírito Santo que nós conhecemos mais profundamente a palavra de Jesus, que é o Verbo. É o que nós conhecemos mais profundamente, a revelação e o sacrifício de Jesus. Então, finalizando, eu e você precisamos dele. Eu e você precisamos dele. Ele te ama. O amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo. Quero te convidar agora. Esse louvor foi Deus que te deu. Não foi combinado. Por quê? O Espírito nos guia. O Espírito fala. Ele fala no nosso coração. Ele fala em sentimento. Ele fala no Espírito, Ele fala na mente, Ele fala na palavra, Ele fala através de profetas. O Espírito Santo é a boca de Deus. Ele é Deus. Eu quero que você se coloque de pé, por favor, com esse entendimento de dar a devida importância a essa pessoa da Trindade. Temos a tricotomia, Pai, Filho e Espírito. Deus, não queira entender, Deus em um, porque tem coisas que nós não estamos aqui para entender. Nós precisamos é crer. Creia no Espírito Santo, creia no poder do Espírito Santo, creia na glória do Espírito Santo. Ele vai glorificar Jesus. Cante esse louvor, adore a Ele.
como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Clama Ele. Ele vem, hein? Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Clama que Ele vem. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Vem, vem, Senhor. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero, Senhor. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Fica, mano. Santo Espírito, desce como fogo. Eu quero Santo Espírito, falar para você agora que entendeu essa mensagem, entendeu que você precisa conhecer mais e mais o Espírito Santo. Faça isso aí onde você está sentado, ó. Santo Espírito, Estenda suas mãos, estenda suas mãos. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos. desce como fogo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche seus olhos. Comece a orar agora, Espírito Santo. Comece a orar agora, Espírito Santo. Eu quero intimidade. Eu quero a sua presença. Eu quero te conhecer. Comece a falar com Ele. Eu quero, Espírito Santo. Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo. Eu preciso de ti. Fala para Ele. Fala para Ele. Eu quero te conhecer mais. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Declare isso e busque isso agora. E busque isso agora. Vai falando, vai falando. Senhor, eu oro agora por cada filho teu, por cada filha tua. Eu creio que eles entenderam, Pai. E eu quero que eles desejam comunhão com o teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, sacia, Pai. Responde essa oração. Traz fome e sede a esses corações. Que, Pai, eles tenham mais intimidade contigo, Espírito Santo. Espírito Santo, eu te peço, toca neles, Senhor. Espírito Santo, mova sobre eles, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, libera, libera, Espírito Santo. Manifesta a tua presença, Senhor. Manifesta agora, Espírito Santo, eu te peço. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Receba, receba, receba. Espírito Santo, vai tocando nos teus filhos. Vai soprando sobre os teus filhos. Mais da tua presença. Mais da tua presença. Espírito Santo, gera fome, gera sede.
Mais. Faz, Senhor. Toque o Espírito Santo. Amigo, toque-os, amigo. Traz amizade, traz intimidade. Espírito Santo, mais Espírito de Deus, mais Espírito de Deus. Gera fome pela tua presença. Mais Espírito Santo, mais Senhor. Ah, Pai, há uma nuvem, Senhor, que essa nuvem se torne mais densa com a tua presença. Continue adorando, continue buscando. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Santo Espírito, desce. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem, Senhor, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. A partir dessa noite eu quero viver. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Eu Aleluia. quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia.